Te amo, Jesus. Diga, eu te amo muito, Jesus. Diga, eu te amo mais que tudo, Jesus. Aleluia. Você que ama o Evangelho, você que tem prazer na palavra, você que se alegra com a palavra de Deus, abra sua Bíblia em Romanos 8:35. Glória a Deus. Vamos ler até o 39. Ô Rafa, se tiver o mais próximo da NTLH aí, que eu vou ler na NTLH. Diz assim: então, quem pode, de novo, então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Essa é uma pergunta chave para as nossas vidas. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos? Ou as dificuldades? Ou a perseguição? A fome? Será a pobreza? Será o perigo? Ou a morte? Nós vamos ler até o 39, mas eu queria dar uma pausa aqui. Eu queria que você fizesse uma pergunta para você mesmo. Pergunte assim para você: quem poderá me separar do amor de Cristo? Você já está vivendo no amor de Cristo? Nenhum, glória a Deus. Tem mais alguém? Você já está vivendo o amor ou no amor de Cristo? Porque se você está, então você precisa entender que você pode ser separado dele. Existem pessoas que um dia já andaram no amor de Cristo e que hoje não andam mais. Existem pessoas que já andaram no cuidado, na paixão, no amor, no zelo de Cristo e hoje não andam mais. Agora, o que os separou? O que foi? O que é que separa as pessoas do amor de Cristo? Aqui, quando Paulo escreve aos Romanos, ele faz uma pergunta para eles. Ele fala: então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Será que tem alguma coisa que é forte o suficiente, que é grande o suficiente, que é poderosa o suficiente para nos separar do amor de Cristo? E ele lista, ele dá algumas sugestões. Ele fala assim: será que é o sofrimento? Será que se eu sofrer, eu vou permitir que o sofrimento me separe? Ai, está tão difícil, pastor. Às vezes eu encontro algumas pessoas que não estão vindo na igreja. Eu falo: oh, meu lindo, minha linda, estou sentindo tanto tua falta lá. Poxa, você não foi mais, o que aconteceu? Ai, pastor, estou passando tanta tribulação, minha vida está tão difícil, estou passando tanta dificuldade. Mas aí não era para ir mais buscar Deus? A dificuldade não deveria nos aproximar de Deus? Eu conto para você, eu busco a Deus, mas quando eu estou em dificuldade, querido, eu triplico a minha busca. Eu oro mais, eu jejuo mais, eu gasto mais tempo na presença de Deus. Quando as coisas não vão bem, meu Deus, às vezes Jesus, eu fico pensando, acho que o Senhor não me suporta, de tanto que eu fico ali com Ele. Por quê? Quanto mais eu preciso, mais eu busco. Porque a dificuldade não vai me separar do amor de Deus. E aí ele dá outra sugestão. Então ele fala: serão os sofrimentos? Se você sofrer, você se afasta? Ou serão as dificuldades? Aí está tão difícil, pastor, que eu não vou mais na igreja. Mas se está difícil, aí que você tem que vir, querido. Você vai para onde? Você vai para onde? Está difícil na igreja. Você vai sair? Vai melhorar? Será que a situação vai melhorar? Porque
nós decidimos sair da presença de Deus? Nos afastar do amor de Cristo? Ou será que é a perseguição? Ai, pastor, depois que eu entrei na igreja, meus amigos estão me perseguindo, estão me zoando, me chamando de crentinho, de pastor. Estão me dando até a paz do Senhor para me zoar. Ou a fome, ou a pobreza, a necessidade. Ai, pastor, eu estava indo na igreja, mas sabe, eu andei passando umas lutas, umas faltas, as coisas não vão bem. Ou o perigo, ou a morte. Olha o que diz o 36. Como dizem as escrituras sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte, o dia inteiro. Oh, glória. Somos tratados como ovelhas, que vão para o matadouro. O que acontece com a ovelha quando ela vai para o matadouro? Ela morre. Ele fala assim, ó, por causa de ti, Senhor, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Parece que nós combinamos a sua dinâmica, né? Estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Versículo 37. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Ou, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, em algumas versões. 38. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Diga, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades, ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus. O nosso quê? O nosso quê? Demais isso, demais isso. Diga nada. Olha para o teu irmão, diga nada. Fala para o outro lado, nada pode me separar do amor de Deus. Esse é o segredo, querido. Esse é o segredo de viver uma vida intensa em Deus. Se tudo está bem, o aleluia. E se está mal, aleluia, aleluia, aleluia. E se eu estiver em perigo de morte, glória a Deus, aleluia, santo, santo, Ele é Deus. E estou chegando, Jesus. Prepara aí, puxa uma cadeira para mim que eu estou chegando. Queridos, por amor a Cristo, por amor a Deus, nós somos entregues à morte todos os dias. Nada deve nos separar do amor de Deus. Mas sabe, que infelizmente, esse é o ideal, é assim que tem que ser. Mas infelizmente, o diabo, o mundo, ainda tem separado pessoas do amor de Deus. Às vezes não é a fome que separa, não é a nudez, não é o perigo, não é a espada. Às vezes é o namorado, às vezes é a namorada, às vezes é um relacionamento que não deu certo e, eu tentei, não deu certo, eu vou sair da igreja, como se Jesus tivesse feito alguma coisa. Sabe, queridos, Paulo, ele fala para os romanos, eu vejo que ele joga um negócio num nível tão hard, tão alto, ele fala, o que pode nos separar? E ele só joga coisa hard, ele fala, é a fome, é a espada, é a nudez, é a tribulação, é a angústia, o que é que pode nos separar? E aí eu trago para os dias de hoje, eu vejo pessoas se separando do amor de Deus, por tão pouco, por amizades,
Você sabia que as amizades erradas separam muita gente do amor de Deus? Sabia disso? Que muita gente que começa a vir na igreja, mas que continua apegado a amizades, que ao invés de contribuir para que ela fique mais perto do amor de Deus, são amizades que a afastam, que a tiram do amor de Deus. Mas pastor, então quer dizer que eu não posso olhar na cara de ninguém? Não, não é isso que eu estou falando. Senão, como nós vamos ganhar as pessoas se não tivermos contato com elas? Agora, existem níveis de contato com as pessoas. Existem pessoas que eu tenho, que eu conheço elas. Tem pessoas que eu tenho uma certa amizade com elas. Mas tem pessoas que me influenciam. E esse é o perigo. O problema não é a turma, a galerinha que troca mensagem com você no WhatsApp ou a galera da tua escola. O problema são os que te influenciam. Quem são hoje as pessoas, as amizades que têm influência sobre a tua vida? Outra pergunta: quem são as pessoas que te reprovam por estar na igreja? Quem são as amizades que não concordam com você estar aqui? Eu quero te dizer, essas amizades, se você deixar, se você permitir, se você não se cuidar, essas amizades podem separar você do amor de Deus. Às vezes as pessoas não entendem porque nós somos tão cautelosos com relação a namoro. A turma pensa, o pastor não gosta que ninguém namore. Não, querido, eu gosto, eu acho que tem que ser, cada um tem que seguir o curso da vida. Eu já falei 1000 vezes isso aqui, mas tem que ser a pessoa certa, no tempo certo, do jeito certo. Porque um relacionamento errado pode te afastar do amor de Deus. Quem aqui conhece alguém que já viveu no amor de Deus e que hoje está afastado dele? Levanta a mão. Fica com a mão erguida e olha do lado. Praticamente todo mundo. Sabe por quê? Porque isso é muito comum. É mais comum do que parece. Pessoas que hoje estão no amor de Deus, que hoje estão... Eu conheço pessoas que já foram de ministério, queridos. Pessoas que já foram do louvor, da dança, do teatro. Eu conheço líderes de célula que se afastaram do amor de Deus. Eu conheço discipuladores, pessoas que aconselhavam seus discípulos e que se afastaram do amor de Deus. E sabe, queridos, eu não quero dizer, eu não quero pregar isso de forma pejorativa e nem acusadora, como se eles fossem menos ou mais, ou qualquer coisa do tipo. Não. Hoje o pastor Narciso pregou uma mensagem muito legal. Ele falou assim que existem 3 tipos de pessoa: o tolo, o inteligente e o sábio. Ele disse que o tolo é aquele que não aprende nunca. Ele erra, e erra, e erra, e erra, e ele não tem capacidade de aprender nem com os próprios erros. Aí tem o inteligente que erra e aprende com seus erros. Esse é inteligente, ele consegue analisar e falar assim, onde foi que eu errei? Puxa, Biel, ó, descobri que foi aqui, ó. Eu errei aqui, ó. Vou mudar minha rota para não errar de novo. Esse é o inteligente. Mas existe um terceiro tipo que é o sábio. Quem é o sábio? O sábio é aquele que não precisa errar para aprender, ele aprende com o erro dos outros. O sábio é aquele que ouve conselhos. Quando alguém fala assim, olha, tome cuidado aqui, e ele olha, vê que a pessoa tem mais experiência, falou, opa, se essa pessoa está pedindo para eu tomar cuidado, é porque pode ter um perigo aqui. O tolo, o sábio, quando a mãe fala assim, filho, cuidado com essas companhias, esses meninos, olha, eu não sinto paz nesses meninos, toma cuidado. O sábio fala, puxa, o que será que minha mãe está vendo? O sábio, ele vai ter mais cuidado, ele vai se afastar, porque o sábio fala, eu sempre falo isso para o meu filho, eu falo, cara, o que você tem que entender é que você nunca teve a minha idade, mas eu já tive a sua. Você não entende como eu penso, mas eu entendo como você pensa. Você nunca esteve no meu lugar, mas eu já estive no seu. Você nunca teve 42 anos, mas eu já tive 14. Eu sei como é que funciona a cabeça de um jovem de 14.
Eu sei como funcionam os hormônios e os demônios sobre uma pessoa de 14 anos. Os hormônios fervendo e os demônios, peca, peca, peca. Eu falei, eu conheço, eu já tive essa idade, eu sei como funciona. Então quando eu te falo, é porque eu já passei por onde você está caminhando. Você está vindo por um caminho que eu conheço. Eu já tracei ali, eu sei quais são os desafios, quais são as lutas. Os hormônios não mudaram da minha geração para essa geração. Os demônios também não. É tudo igual. Os mesmos desafios que eu vivia com 14 para 15 anos, é o que meu filho vive e o que vocês todos vivem. Porque os hormônios não mudaram. Diga, os hormônios não mudaram. Diga, os demônios também não. Então os hormônios continuam borbulhando dentro da gente e os demônios continuam oprimindo por fora. Vai, 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 vai. E às vezes, os nossos pais estão falando uma coisa e os demônios estão falando outra. E ao invés de dar os ouvidos para os nossos pais ou para pessoas que são mais velhas, que nos amam, nós vamos seguir o conselho dos demônios, porque os demônios sempre vão mandar a gente fazer aquilo que eles querem e que coincidentemente nós também queremos. A sua mãe vai falar para você, filho, chega cedo, chega no horário bom, é perigoso ficar para a rua aí, 1, 2, 3 horas da manhã. E os demônios falam, que nada, vai para a rua, vai zoar, vai curtir, fica até tarde, porque ele quer te matar. Então é muito mais fácil você morrer fora de casa do que dentro dela. Inclusive no Rio de Janeiro. Que a turma está tomando tiro dentro de casa. Até no Rio de Janeiro é mais perigoso lá de fora do que dentro de casa. O diabo quer te matar, seus pais querem te poupar. Seus líderes querem te poupar, seus pastores, os seus pais, os seus líderes, os seus pastores, os seus amigos de verdade, eles querem que você viva. Os demônios querem que você morra. Agora a pergunta é, quem você tem ouvido? Quem você tem ouvido? Você tem ouvido as pessoas que querem que você viva ou os demônios que querem que você morra? Você tem ouvido os amigos que você querem que viva ou os colegas que fazem não por maldade, mas por falta de entendimento? Você tem ouvido aqueles que querem te aproximar do amor de Deus ou você tem sido influenciado por aqueles que tentam te afastar do amor de Deus? Eu me lembro que quando eu me converti, queridos, meus amigos fizeram um mutirão para me arrancar da igreja. Por quê? Porque aí eu já fiquei chato, eu não bebia mais, eu não fumava mais, eu não usava droga mais, eu não saía mais para balada. Então a gente ficava, vai ter uma festa tal. Eu falei, não vai dar, eu tenho um compromisso na igreja. É uma igreja de novo? Pois é, rapaz. Então eu vou para a igreja. Aí a turma me ligava, vai ter tal balada, não sei aonde. Rapaz, vou ter, tem jeito, vai ter culto, sábado é dia de culto, não dá para ir na balada. E aí eles falaram, cara, vamos ter que tirar ele da igreja, porque ele não anda mais com a gente. E aí começou um mutirão para me tirar da igreja. Até o dia que eu percebi, entendi o que estava acontecendo. Uma palavra que foi ministrada desse altar, abriu os meus olhos, eu falei, ou eu dou um jeito nessas amizades, ou elas vão acabar com a minha vida. E foi aí que eu decidi. Eu fiquei numa encruzilhada, numa bifurcação. Falei, e agora? Eu vou continuar com as minhas amizades que tentam me destruir, ou eu vou buscar o meu Deus que tenta me construir? E graças a Deus, eu optei por seguir a Deus. E eu posso dizer com muita alegria, que desde que eu me converti, nunca eu saí da presença de Deus. Muitas vezes, muitas coisas já tentaram me separar de Deus. Mas graças a Deus, para a glória de Deus, nunca conseguiram. Desde que eu aceitei Jesus, eu entrei aqui, eu aceitei Jesus, eu nunca mais voltei atrás. Eu paguei o preço que foi cobrado de mim. Eu fiz todas as renúncias que eu precisava fazer. Renúncias difíceis. Para não sair da presença de Deus. Sabe de uma coisa? Falando ainda de renúncia, diga renúncia. Agora diga que nem crente, diga renúncia. Eita palavrinha que faz a diferença na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Eita palavrinha que ninguém gosta. Renúncia.
O que é renúncia? Renúncia é deixar. Renúncia é perder. E renunciar o que você não gosta é fácil. Por exemplo, quando sua mãe fala assim: filho, eu fiz um jiló aqui, mas não ficou muito bom, não, você não vai comer. Você fala: oh, glória a Deus. Tá bom, mãe, eu renuncio esse jiló em nome de Jesus. Eu renuncio esse quiabo, mãe, eu faço esse sacrifício. Mas sua mãe fala assim: ai, comprei um chocolate, aquele que você gosta. E o que aconteceu? Ah, eu comi. Mas não sobrou nada? Não, comi tudo. E aí? Você vai renunciar e falar: tá bom, mãe, fazer o quê? Amém. Nem queria mesmo. Ou você vai: como você dá uma dessa comigo? Você só dá bola fora comigo. Você é um egoísta. Vou renunciar a Deus ou vou renunciar ao meu chocolate? Mas olha só, queridos, versículo 36. Como dizem as Escrituras: por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Abra sua Bíblia em Isaías 29:13. Isaías 29, versículo 13. E antes de você ler, se você já achou, pergunta para quem está do teu lado: o que te separará do amor de Deus? Queridos, essas perguntas que a gente faz, não é só para encher a paciência de vocês, não. É porque é importante que você pense: o que te separará? O que poderia te separar? O que o diabo poderia negociar com você para você entregar a tua condição de filho de Deus? O que o diabo poderia usar como moeda de troca pela tua salvação? Ai, pastor, eu sou muito sensível emocionalmente. Ai, eu tenho uma carência que, olha, é que não apareceu ninguém ainda, mas se der azar de aparecer o cara errado, já era. Porque, olha, eu sou muito carente. Então você trocaria o amor de Deus para suprir a sua carência? Eu tenho uma ideia melhor. Por que você não supre a tua carência em Deus? Por que você não deixa o Senhor suprir a tua carência? Eu cresci sem pai. Já falei isso aqui, mas é bom lembrar. Eu cresci sem pai, queridos. E isso sempre foi muito frustrante para mim. O garoto precisa do pai, da influência do pai. E é muito difícil quando a gente não tem. Hoje em dia, a maioria não tem. Hoje em dia, a maioria dos garotos, hoje com essa moda de pai separado, é difícil o jovem que tem pai e mãe juntos dentro de casa. Normalmente são separados. Quem aqui é filho de pais separados? Levanta a mão. Está vendo? Eu também sou filho de pais separados. E é muito difícil, porque sempre, se você fica com o pai, você se afasta da mãe, não tem jeito. Se você fica com a mãe, você acaba se afastando do pai. E se você, principalmente quem tem um pai igual ao meu, que não fazia muita questão, meu pai me via a cada 2 anos. Cada 2 anos ele via, ele morava aqui em Dayatuba. Ele vinha me ver a cada 2 anos. E eu tinha uma carência muito grande de pai. Eu tinha um buraco dentro de mim. Tudo que era importante na minha vida, o meu pai nunca esteve lá. O meu pai nunca me ensinou nada, porque ele não passava tempo comigo. O meu pai nunca participou de nada da minha vida. O meu pai nunca pegou um boletim escolar meu. O meu pai nunca me ensinou nada. Nada, nada, nada. Eu não tenho nenhuma lembrança. A única coisa que meu pai me ensinou foi gostar de moto. Meu pai era motoqueiro e eu aprendi com ele. Foi a única coisa. Além de gostar de moto, eu não aprendi mais nada com meu pai. Eu não tenho nenhuma influência do meu pai. E aquilo para mim ficava um buraco, uma lacuna, um vazio dentro de mim. O garoto que não tem pai, ele cresce com essa falta de uma referência. Ele cresce com falta de afirmação.
de alguém que fala assim, cara, é isso aí, muito bom, estou gostando do que você está fazendo. É mesmo, pai? Eu tinha eu fazia coisas boas, e meu pai nunca estava lá para me afirmar. Já a menina, quando não tem pai perto, ela sente falta da figura paterna, ela sente falta do abraço, ela sente falta do colo, ela sente falta do carinho, ela sente falta do afeto, do coração ali. Por isso que meninas que têm um bom relacionamento com seus pais, com seu pai, elas demoram mais para procurar relacionamento. Meninas que já não têm, isso não é uma regra, tá? É uma estatística. Meninas, a estatística diz que meninas que têm um bom relacionamento com seus pais, elas demoram mais para se interessar em namorar e tudo mais. Porque ela, de certa forma, ela tem essa carência suprida. Ela não vai precisar buscar uma outra figura masculina para suprir essa carência, porque ela já tem. Ela supre no pai. E o menino fica com essa falta de uma referência, uma falta de um espelho, de um modelo. Cara, meu pai podia me ensinar tanta coisa, mas ele não está aqui. Ele nunca está por perto. Ele nunca está presente. E eu era muito revoltado com isso. Porque eu falava, nem meu pai me ama. Nem meu pai liga para mim. Quem é que vai me amar? Quem é que vai ligar para mim? E sabe, por que eu estou contando isso? Porque uma vez, passado um tempo na igreja, eu comecei a aprender sobre paternidade de Deus. Quando falaram assim, Deus é teu pai, eu falei, ixi, então ele vai vir só a cada 2 anos. Não adianta nem orar todo dia, porque só vai vir daqui 2 anos. Ó, Deus é seu pai, então ele vai ser ausente, ele não vai participar de nada. Quer dizer, eu troquei um pai por outro, porque é automático você pegar a figura que você tem de pai e colocar em Deus. Se o teu pai é bravo, você fala, nossa, Deus é bravo. Oh, não posso, tem que falar com ele com cuidado. Se seu pai é um bananão, é molengão, você fala, Deus, posso pintar e bordar que Deus não vai nem ver. Se o teu pai é ausente, você fala, Deus então, lá no céu, do céu. Meu pai que morava aqui do lado, demorava 2 anos para vir. Imagina Deus que mora lá no céu. É 20 anos, de 20 em 20 anos. Mas aí, queridos, eu aprendi. Eu comecei a aprender sobre paternidade. E eu descobri que Deus era um pai bom. Deus não era um pai ausente, Deus era um pai bom. E eu comecei a falar assim, cara, acendeu uma esperança em mim, de viver uma paternidade que eu nunca tinha vivido. E quando eu casei em junho, em agosto meu pai faleceu. Meu pai nem veio no meu casamento, porque ele já estava numa fase, estava com câncer, muito adiantado. E quando eu fui no velório dele, assim, era uma pessoa estranha, mas eu sabia que era meu pai. E eu olhei, eu vi ele lá e eu falei, acabou. Minha chance de viver uma paternidade acabou. Só que aí, queridos, eu entendi que Deus era um pai. E eu falei assim, bom, se Deus é pai, se essa paternidade está disponível, então eu posso vivê-la. E eu falei assim, a partir de hoje, eu vou começar a tratar Deus como pai, vou parar de tratar Ele como um Deus, vou tratar Ele como um pai. Como o pai que eu idealizo. Sabe aquilo que eu idealizava que o meu pai seria? Eu vou pôr isso em Deus. Vamos ver o que acontece. E aí tudo que eu ia fazer, eu falo assim, puxa, se eu tivesse meu pai, não, peraí, eu tenho. E aí eu ia lá, meu pai, preciso fazer isso, como é que eu faço? Como é que eu resolvo isso? E adivinha, queridos, Deus começou a falar comigo, como um pai fala com o filho. Deus começou a me dar direções, Deus começou a abrir a minha visão para algumas coisas. Eu comecei a tratar Deus como um pai, e adivinha o que aconteceu? Começou a ser recíproco, Ele começou a me tratar como um filho. Eu comecei a desenvolver um relacionamento de pai e filho. E ela chorava para ele, falou, bom, se eu tivesse um pai, eu estou angustiado. Se eu tivesse um pai, eu ia falar, pai, você tem um minutinho? Posso falar com você? Vamos ali no quarto um pouquinho? E ali eu ia chorar, eu ia falar, cara, fala comigo, o que eu faço? Eu preciso tomar uma decisão, não sei o que fazer. Se eu tivesse diante de uma situação que eu não saberia o que fazer, se eu tivesse um pai, eu ia dizer assim, pai, você tem um segundinho aí? Posso falar com você? Cara, é o seguinte, eu preciso fazer isso, eu não sei o que fazer, o que você acha? Só que eu falei, eu tenho um Deus que é pai,
E eu comecei a fazer isso com Deus. Eu falava, Deus, eu ia para o meu quarto e falei, Deus, chega aí um pouquinho. Senta aí na cama um pouquinho. Vamos trocar uma ideia. Então, pai, eu estou com uma situação assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. E queridos, eu vivi cada experiência com Deus, fazendo isso. Eu vivi cada experiência, eu não consigo nem explicar, porque é algo muito pessoal, não dá para explicar. Mas eu descobri um pai que eu tinha, que eu não sabia. E à medida que eu fui vivendo essa experiência com Deus, ainda jovem, solteiro, eu fui automaticamente suprindo a carência, a falta que eu tinha de pai. E logo depois eu fui pai. Eu me casei, e 2 anos depois que eu me casei, eu fui pai. Agora pensa você ser pai sem você ter sido filho. Pensa você ter que dar uma coisa que você não recebeu. Só que nesse tempo eu estava recebendo de Deus. Eu estava falando com Deus e Deus falava comigo. E ele conversava comigo. E eu chorava. E Ele me consolava. Foram experiências que se você nunca viveu, talvez você fale, esse cara é louco, você tinha esquizofrenia. Você era esquizofrênico. Não. Experiências reais. Experiência de falar assim, pai, eu estou sem grana para fazer tal coisa, eu preciso de dinheiro, você não me ajuda? E daqui a pouco aparecia dinheiro. Aparecia alguém, falava, Deus mandou dar uma oferta. Aparecia um bico para fazer e entrava o dinheiro que eu precisava. Eu casei assim, queridos. Eu não tinha um gato para puxar pelo rabo. Eu era duro, de marré. Não tinha dinheiro para nada. Mas eu falava, Deus, eu preciso comprar um guarda-roupa. Mais de R$1.000, eu não tenho dinheiro, pai. O senhor não me ajuda? Daqui a pouco, alguém vinha, senti no coração, vou te dar o guarda-roupa. Nem convidado para o casamento não foi. Imagina alguém que não foi convidado te dar presente. Os convidados já não dão? Imagina alguém que não foi convidado e fala assim, então, eu senti de Deus. Comprei um guarda-roupa, dá o seu endereço que eu vou mandar entregar. Aí eu falei, deve ser aqueles de plástico, né? Deve ser, não é nem de plástico, é de plástico. Aqueles que você montou uma vez, você não mexe mais, querido. Quando eu chegava, era aquilo que eu tinha ido na loja, que eu estava pedindo, Deus, eu quero dinheiro porque eu preciso comprar esse guarda-roupa. Quando eu chegava lá, aquele guarda-roupa. Eu estou usando guarda-roupa como exemplo, tá? Mas foi muitas coisas, tudo. Fizemos o casamento, alguns falam que a gente vive pela fé. Eu casei pela fé. Mas sabe o que eu fazia? Eu ia lá falar com meu pai, eu preciso de grana, arruma uma grana aí. E ele arrumava. Sabe por que é tão fácil separar algumas pessoas do amor de Deus? Porque são pessoas que nunca experimentaram, talvez, o amor de Deus de verdade. Porque quando você experimenta, ainda que você erre, você cai, você se arrebenta, você se machuca, você se fere, você fica envergonhado. E você fala, eu vou embora, eu vou parar com tudo, eu vou sair da igreja. E aí você olha e fala, para onde eu vou? Como é que eu vou viver longe de Deus? Eu vou para onde? Eu vou fazer o que da minha vida? E aí você fala, não adianta. Eu vou ter que voltar lá, eu vou ter que resolver, eu vou ter que consertar o erro que eu fiz, eu vou ter que pedir perdão, eu vou ter que me humilhar, eu vou ter que começar de novo. Mas ir embora não é uma opção. Porque uma vez Jesus estava pregando uma palavra tão dura que as pessoas começaram a levantar e ir embora. E ele virou para os discípulos e falou, e vocês vão embora também? Eles olharam e falaram, vão embora para onde? Para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. A gente bebeu dessa água, não tem para onde ir. A gente experimentou, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Onde é que a gente vai ouvir isso? Onde é que a gente vai ouvir falar sobre o céu? Onde é que a gente vai falar? A gente vai ouvir falar sobre um reino novo. Onde é que a gente vai ouvir falar sobre cura, sobre salvação? Aonde? Não dá para ir embora, não tem como ir embora. Não tem para onde ir. Quem experimenta o amor de Cristo, o amor de Deus, querido, não tem para onde ir.
Ele nunca pensa em ir embora. Ele nunca pensa em sair da igreja. Ele nunca pensa em sair do amor de Cristo. Porque ele vai falar assim, eu vou para onde? Sabe aquele cântico, aquela adoração que diz, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Eu não sei viver no mundo. Teve um dia que foi aniversário da minha esposa, o ano passado. Eu falei, não, hoje, era um domingo, eu falei, não, hoje a gente não vai para a igreja não. Hoje nós vamos sair, nós vamos para algum lugar, nós vamos jantar fora, nós vamos comemorar o seu aniversário. Nós vamos para algum lugar comemorar o seu aniversário. Tá bom? Tá bom. Beleza, a gente se trocou, peguei o dinheiro, tá tudo pronto. Aí eu olhei para ela, a gente vai para onde? Ela falou, não sei. Eu falei, onde as pessoas vão? Porque de sábado eu só vou para a igreja, não sei para outro lugar. Onde é que as pessoas vão quando elas querem comemorar? Ela falou, não sei. Eu falei, e agora? Aí eu falei, vamos num restaurante que a gente sempre vai então. Porque a gente não sabe onde ir. Eu não sei o que as pessoas fazem aí fora. Elas vão para onde? Balada não dá para ir. Eu não sei para onde ir. Aonde eu vou? Não sei. Então vamos no lugar de sempre. Vamos comer o cachorro quente ali no tiozinho. Não, nós vamos sair. Então vamos aonde? Ixi, lascou, não sei. Eu não sei sair. Como é que sai? Eu não sei sair. Vamos comemorar, mas vamos aonde? Eu não sei. Sabe, queridos, quem experimenta o amor de Cristo, o amor de Deus é assim. Ai, está muito difícil, eu vou embora, eu vou sair. Vou sair da igreja, vou sair de ser discipulado, vou sair da célula, vou sair. Como é que sai? Como é que sai? Eu vou sair para onde? Eu vou fazer o quê? Como é que você vive fora do amor de Deus? Eu não sei. Não dá para sair. Diga, quem já experimentou o amor de Deus, não consegue sair. Por isso que fica fácil. Por isso que fica fácil o que nós lemos lá em Romanos. Antes de ler, pode deixar aí, Rafa, pode deixar aí. Eu vou ler Romanos aqui de novo, vou voltar lá. Olha só. Versículo 38. Pois eu tenho certeza de que nada, Romanos 8, 38. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte. Diga, nem a morte. Diga, nem a vida. Diga, nem os anjos. Nem outra autoridade. Nem poderes celestiais. Diga, nem o presente. Diga, nem o futuro. Diga, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Diga, em todo o universo. Diga, não há nada, não há nada, não há nada que possa me separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso. Por que nada me separará? Porque quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Por que nada me separará do amor de Deus? Porque quem já provou do amor de Deus não consegue sair. Pastor, você já pensou em sair da igreja? Um monte de vezes. Até hoje eu penso de vez em quando. Não aguento mais, dá muito trabalho, eu vou embora. E por que você não saiu? Porque eu não sei nem onde é que é a porta de saída. Como é que sai do amor de Deus? Onde é que sai? Qual que é a porta para sair? Eu não sei. Não tem como. Quem já experimentou o amor de Deus não vive longe, não vive fora. Quem já experimentou o amor de Deus não vive sem. Sabe quem sai? Sabe quem consegue sair? Sabe quem conhece a saída? Pessoas que conheceram a igreja. Pessoas que se envolveram na igreja, mas que nunca conheceram o amor de Deus. Nunca se envolveram com o amor de Deus. Se envolveram com a célula, se envolveram até em ministérios de louvor e tantos outros, se envolveram em discipulado, se envolveram com eventos,
mas nunca se envolveram com o amor de Deus. É totalmente diferente, queridos. Vir para a igreja, se envolver com a igreja, é muito bom, mas é diferente de se envolver com o amor de Deus. É como se você chegasse até a igreja, entrasse no estacionamento, entrasse no portão, subisse até aqui e parasse ali na porta. E ficasse ali na porta. O mover acontecendo aqui, você está lá fora, com as portas fechadas, não está ouvindo nada, não está vendo nada, não está desfrutando de nada. Você vem aqui para conversar com os irmãos e vai embora. É assim quem vem para a igreja, mas não tem contato com o amor de Deus. Ele até vem, mas ele só fica aqui na igreja. Ele não anda além, ele não vai além, não se relaciona com Deus. Eu vou te dizer uma coisa, querido. A igreja não consegue te sustentar aqui. Talvez por um tempo sim. Mas se você ainda não teve um contato, uma experiência com o amor de Deus, deixa eu te dizer uma coisa. Mais cedo ou mais tarde você vai sair. Mais cedo ou mais tarde você está correndo um risco tremendo. Todo mundo leva porrada, leva pancada, todo mundo sofre, todo mundo tem desafios, todo mundo. Mas nem todo mundo levanta. Todo mundo cai. Quem já caiu aqui? Quem já estava na fé e tomou um tombo na fé? Levanta a mão. Eu já. Cair, todo mundo cai. Mas nem todo mundo levanta. O amor de Deus não te impede de cair. O amor de Deus não impede que você caia na fé. O amor de Deus providencia para que você se levante. O amor de Deus é a ferramenta, é o utensílio que vai ajudar você a se levantar. Agora, quando você só está envolvido com a igreja, e pior, alguns chegam na igreja e se envolvem com relacionamento. Deveria estar amando a Deus, está amando o irmãozinho do lado. Devia estar se relacionando com o amor de Deus, está se relacionando com o irmãozinho do lado, com a irmãzinha do lado. Aí a coisa fica mais grave ainda. Olha lá. Isaías 29:13 diz assim: o Senhor diz, esse povo ora a mim com a boca, e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De novo. O Senhor diz, quem diz? Está escrito o pastor diz? Quem diz? O Senhor diz, esse povo ora a mim com a boca, e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. Existe um povo dentro das igrejas. Existe um povo, existem pessoas dentro das igrejas que louvam a Deus, que amam com seus lábios. Ele levanta a mão, ele adora a Deus, ele louva a Deus, ele dá glória a Deus, mas o seu coração está longe de Deus. E não dá para eu viver o amor de Deus se o meu coração estiver longe dele. A Bíblia diz que existe um povo, sim, que vem para a igreja, e é bom nisso. Todo mundo, pastor? Não, um povo, um grupo de pessoas. É bom em vir para a igreja. Vem para a igreja, mas não vem para Jesus. Sabia que é possível você vir para a igreja e não vir para Jesus? Queridos, a igreja não vai te salvar, meu amado. A GP não vai te salvar. Eu estou tentando me salvar. Eu estou lutando para Jesus me salvar. Eu não consigo nem salvar a mim mesmo. Eu não consigo salvar o meu filho. Eu não consigo salvar a minha esposa. Eu não consigo. Então, se você pensa que por vir na igreja vai te salvar, você está enganado.
sinto muito te frustrar. Ou você se envolve com o amor de Deus, ou você se desarma, ou você anda um pouco a mais, e deixa que esse amor de Deus chegue até você, ou o teu futuro é muito incerto. Nós aqui não pregamos uma igreja maravilhosa, perfeita. Não pregamos a rede de jovens extraordinária, perfeita. Nós pregamos um Jesus perfeito. Um Jesus que, se você deixar Ele entrar na tua vida, a tua vida vai ser transformada para sempre. Nem você vai se reconhecer. Tem um último texto, com muita alegria. Abra em Tiago 4:7. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 8. Chegai-vos a Deus, e ele... Chegai-vos a Deus, e Ele... Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Duas coisas que me nocautearam aqui nessa palavra. No versículo 7 ele diz: sujeitai-vos. Diga: sujeitai-vos. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E depois que eu me sujeitar, aí você resiste ao diabo. Sabe por que muitas pessoas têm saído do amor de Deus? Porque eles estão tentando resistir ao diabo, mas não estão lutando para se sujeitar a Deus. Não funciona, queridos. Por isso que a Bíblia dá o passo a passo. Tem uma ordem. Primeiro sujeitai-vos, e depois resisti ao diabo. Primeiro eu me sujeito a Deus. O que é se sujeitar? Primeiro eu me coloco, eu me rendo. Eu falo: olha, Deus, fala o que eu tenho que fazer. Fala como eu tenho que viver. Fala o que eu tenho que, como eu tenho que agir. Fala comigo, me ensina, me ajuda. E tudo o que o Senhor disser, eu me sujeito. Eu me submeto. Vou ser submisso. E depois que você vive uma vida em sujeição a Deus, aí o diabo vem, e aí é hora de você se levantar e colocar ele para correr. O problema, muitas pessoas têm caído, porque eles estão tentando resistir o diabo sem sujeitar a Deus. E aí o versículo 8 de novo, ele diz: chegai-vos para Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Sabe o que isso quer dizer? Que cada passo que eu dou em direção a Deus, Ele dá um passo na minha direção. E à medida que eu vou me achegando a Ele, Ele vai se achegando a mim. E aí eu vou chegando mais perto, e Ele vai chegando mais perto. Quanto mais eu me achegar a Deus, quanto mais perto dEle, quanto mais eu caminhar na sua direção, mais Ele vai caminhar na minha direção, e nós vamos sempre nos encontrar no centro. O problema de muitos, de nós, é que nós queremos que Deus faça tudo. Ó Deus, é o seguinte, ó, eu estou vivendo aqui essa vida, mas, ó, a hora que o Senhor quiser me resgata. Ó Deus, a hora que o Senhor quiser muda meu coração, estou disponível, Deus. Estou aqui vivendo, estou pegando geral aqui,
Estou passando rodo na mulherada, mas a hora que o senhor quiser que eu pare, o senhor fala que eu paro. O senhor me muda. Eu sou mulherengo, o senhor sabe, eu sou mulherengo, meu pai era mulherengo, meu avô era mulherengo. Eu sou mulherengo, Deus. Mas me muda a hora que o senhor quiser. Não funciona assim. Não funciona assim. Eu já orei para Deus me mudar, Ele não muda? Não funciona assim. Queridos, vamos usar a lógica. Vamos usar a lógica. Imagina que Deus está lá na outra ponta da escada. Tá? E eu dou um passo, Ele dá um passo na minha direção, certo? Eu dou outro passo, Ele dá outro passo na minha direção, certo? Eu dou outro passo, se Ele tiver a perna mais ou menos do tamanho da minha, a gente se encontra bem aqui. Sim ou não? Agora, e se eu falo assim, eu vou fazer desse jeito aqui, e eu dou um passo para longe de Deus, o que Ele faz? Ele fica parado, esperando? E se eu der outro passo para longe de Deus, o que Ele faz? E se eu der outro passo? E se eu der outro passo? Quando eu olhar, Ele vai estar ali no meio me esperando, ou Ele vai estar lá na outra ponta de novo? Se eu me achego, Ele se achega. Se eu me afasto, o que Ele faz? Não é uma lógica isso? O problema é que tem gente que fala assim, corre atrás de mim, Deus. Estou indo para o mundo. Vou viver toda que eu tenho vontade. O senhor corre atrás de mim, vai lá. Vai lá, Deus, tenta me tirar de lá. Vamos ver se o senhor é poderoso mesmo. Tenta me tirar do mundo. Deus, eu vou entrar nesse relacionamento aqui, Se não for da sua vontade, me arranca dele. Não, querido. Se esse relacionamento está contra a vontade de Deus, e você vai se afastando de Deus, Ele vai se afastando de você. Por isso que às vezes tantas pessoas têm dificuldade de ouvi-lo. Porque se você estiver aqui perto de mim, eu não preciso de microfone. Pessoal aí de trás está ouvindo o que eu estou falando aqui? Está ouvindo aí atrás? Não? Pessoal lá do fundo, vocês estão ouvindo? Pessoal que está mais longe. Eu vou falar com o Biel aqui, ver se vocês ouvem. Vocês ouviram aí? O Biel ouviu perfeitamente. Vocês são surdos, hein? Será que os irmãos do fundo são surdos? Por que o Biel ouviu e eles não? Porque está perto. Quando você se achega a Deus, Ele se achega a você. E cada passo que você dá na direção de Deus, você fica mais perto. E aí Ele fala assim, filho, oi Deus. Ele fala, esse relacionamento não é bom. Eu tenho algo melhor. Lembra do ossinho, do ossão? Solta esse ossinho aí, filho, eu tenho um ossão da hora para você. E aí você fala, Deus? Então tá bom. Aí você fala, olha, eu me confundi, eu achei que era de Deus, mas a gente está orando, mas vamos parar de orar, porque eu já tive uma resposta, Deus falou comigo, então não é você a mulher de Deus, tá bom? Nada pessoal, continuamos amigos, depois eu te pago uma marmita na cantina, tá tudo certo, mas vamos parar de orar, porque não é você a mulher de Deus. Agora, Deus fica, não é, filho, larga, filho, não, filho, para de orar, e você fala, eu estou orando, estou sentindo paz, e Deus fala, para de orar, não, eu estou orando, está tudo certo, hein, então, vamos, fechou, pronto. Aí vem, pastor, falei com a minha mãe, falei com o meu discipulador, falei com todo mundo abençoa, você abençoa? Como é que eu vou falar não? Se eu falar que não, vocês largam? Tá bom, aí você vai, senta, dá um monte de conselho, passa 2 horas aconselhando, e aí passa 2, 3 meses, você descobre que o relacionamento deu errado, que a pessoa saiu da igreja, aí você fala, mas você não orou? Orei. Deus falou para você fazer? Deus falou? Então Deus te enganou, cara. Pegadinha do malandro, pegadinha do malandro. Você orou para quem? Você orou para Deus ou para o Sérgio Malandro? Porque isso aí foi uma pegadinha, meu irmão. Como assim Deus manda você ir e você quebra a cara?
Será que você orou? Não, pastor, eu que quis. Só que aí já está tudo arrebentado, aí o estrago já está feito. Eu já falei isso aqui, né? Quando eu estava na igreja ainda, estava na pista, estava disponível, bonitão, cabeludão, magrinho, jovenzinho. E aí eu me envolvi, assim, me envolvi em oração com outras garotas antes da Thaís. E aí teve uma que foi demais, assim, eu estava apaixonado. Falei, não, essa é de Deus. Tudo que ela fazia parecia que era perfeito. Falei, meu, essa daí veio do céu, assim, ó, veio de laço e fita. Eu conseguia ver até, era um anjo, eu via até a asa, a auréola. Mas a sorte é que a gente ora, né, irmão? Eu estava muito apaixonado por Deus, eu estava me aproximando de Deus. E aí, quando eu comecei a orar de verdade, quando a coisa começou, quando a gente percebeu que estava se gostando, eu comecei a orar. Quando eu fui orar, eu estava empolgado. Eu falei, cara, é demais, essa aqui, perfeito, caiu que nem uma luva. E aí Deus falou, não é, filho. E eu, não, Deus, mas como não é? Tem que ser. Tem que ser. E Deus falou, mas não é. Essa não é a que eu tenho para você. Se você quiser pegar, o problema é teu. Mas eu tenho coisa melhor. Mas Deus, não existe coisa melhor. Ela tem tudo. Não tem coisa melhor. E Deus falou, tem sim. E aí ele se calou. Não é assim? Quem ouve a Deus sabe disso, né? Ele fala uma vez, duas vezes, não fala a terceira. Aí ele se calou. Eu, Deus, oh Deus, oh Deus. É como se ele falasse assim, eu falo com você de outro assunto, esse assunto eu não falo mais. Você já sabe o que tem que fazer. E aí, queridos, logo depois teve uma pregação, eu falei sobre isso aqui. O pastor Antônio Samilham ministrou uma coisa. Eu pus em prática a palavra, mais aquele incômodo que eu estava no coração. E eu realmente percebi que ela não era a mulher de Deus para mim. E aí eu fui, falei, vamos parar de orar. Aliás, a gente nem tinha ainda fechado a oração. A gente estava assim, eu comecei a gostar dela, eu percebi que ela também, eu comecei a orar meio por conta própria. Nem sabia se ela estava orando. Mas aí eu peguei e comecei a me afastar, falei, isso aqui não vai dar certo. Comecei a me afastar e me afastei. E sabe, queridos, logo um tempo depois, 2 anos depois, a Thaís entrou na minha vida. E hoje, eu fico imaginando, às vezes eu vejo ela por aí, a outra. E eu fico pensando, Deus, que roubada que eu ia entrado. Que furada, meu Deus. Sorte que eu te ouvi, graças a Deus. Se eu tivesse, olha, hoje eu olho, eu comparo, eu falo, meu Deus, como vale a pena esperar em Deus. Diga, vale a pena esperar em Deus. Diga, Deus sempre tem o melhor. Fala para quem está do teu lado assim, você vai ser profeta na vida dele agora. Você fala assim, o melhor de Deus é muito melhor do que o seu melhor. Deus, essa é a melhor, mas o melhor de Deus é melhor do que o seu melhor. Amém? Se coloque de pé, por favor. Amém? Feche os olhos, por favor.